Antes de começar, queria ter um ok aí de vocês para saber se todo mundo está me ouvindo bem, se a gente pode começar. Beleza. Bom, já que está todo mundo ouvindo bem, vamos começar aí mais um webinar, né? Para quem não sabe, para quem está aí pela primeira vez, a gente faz isso periodicamente, então quem quiser se inscrever aí no canal do Big Data, a gente está sempre fazendo webinar com temas diferentes. E aí já de cara queria agradecer vocês e vamos lá para mais um então, tá? Bom, falando um pouquinho de mim, para quem não conhece, eu sou o Breno, hoje eu sou o líder de um dos produtos aqui da empresa. E aí, antes da gente entrar aí no assunto da parte de mercado com dados, né, eu queria dar uma introdução aí do que a gente faz aqui e como é que a Big Data, no geral, pode ajudar as empresas, tá? Então, falando um pouco aí da Big Data Corp, hoje a gente é líder no Brasil e na América Latina, né? Em um dos segmentos da parte de Big Data, que é especificamente a parte de dados, né? Captura, estruturação e fornecimento de dados. Então essa é a base da nossa pirâmide. Tudo que a gente faz aqui é em cima de informação. E como é que a gente faz esse tipo de trabalho, tá? O nosso business aqui é automatizar processos de captura massiva. Então, todo tipo de dado público, né? Quando a gente fala de dado público, a gente pensa aí, obviamente, nos sites que a gente tem disponibilizado na internet. A gente faz acesso de forma automática para esses milhões de sites. A gente consegue extrair valor, né? Que eu estou dizendo a parte de informação, e estruturar esses dados e criar um poder com essa informação. É daí que vem todo o nosso negócio, tá? Falando um pouquinho de números aí, o que a gente faz hoje, esse número é até um pouco maior hoje, né? A cada ciclo de atualização que a gente faz, a gente visita um pouco mais de 650 milhões de sites e isso gera mais de 7 petabytes de dados. Então existe toda uma inteligência por trás dessas visitações automatizadas para captura e estruturação de dados, para a gente conseguir fazer a união dessas informações e conseguir fazer um uso de valor em cima delas, tá? Então, em cima dessa captura que a gente faz, dessas informações que a gente consegue gerar e agregar, a gente cria produtos, né? Todos esses produtos, obviamente, relacionados com as informações. Falando aí da linha principal aí de produtos, a gente tem 3 frentes, tá? Da esquerda para a direita aí a gente tem o Big Web. O Big Web é o produto que faz toda a parte de geração de leads e segmentações e a parte de captura de informações nesses sites. Então, através dele você consegue fazer segmentação, fazer geração de leads, fazer estudo de mercado, fazer comparações entre certos portais, por exemplo. Então, é como ele basicamente funciona. O segundo produto, que é onde eu trabalho, onde hoje lidero, é o Big Boost. É uma camada de saída de informação. Então, toda a informação que a gente tem dentro de casa, ela é padronizada, né? Toda a estrutura da informação é padronizada e toda a comunicação, tanto o uso interno quanto externo, é feito por essa API. Então, o Big Boost é uma API de dados onde os clientes podem fazer uso para fazer enriquecimento de dados em cima de inúmeras variáveis que a gente tem aqui dentro. E o terceiro produto é o Big ID, tá? O Big ID é um produto de validação de identidade. Normalmente ele é utilizado aí na parte de antifraude, né, onde a gente consegue fazer uma validação automática para saber se aquela pessoa que está tentando fazer alguma operação delicada, né, quando eu digo delicada, isso vai depender do tipo de cliente. Então, por exemplo, eu posso ter operações delicadas de mudança de senha, de, sei lá, a abertura de conta ou alguma coisa assim.
Então eu usaria o BigID para fazer essas validações, né? Além disso, ele tem toda a parte de OCR, batimento de rosto, análise de foto e esse tipo de coisa. Então essas são as frentes aí, os produtos que a gente atua. Agora que eu falei um pouquinho aí da empresa, né, a gente vai começar a falar de como que as empresas poderiam turbinar o seu processo comercial fazendo o uso de dados, tá? Então, para começar isso, o que é a Big Data, né? Tem muita gente que se pergunta e tem muita gente que não tem muita noção. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de dados, né? Obviamente, não é só o dado que eu digo a informação, né? Você tem toda a parte de análise de dados, estruturação de dados e tudo mais, né? Mas aqui a gente está falando mais da parte de dados que acaba sendo combustível para tudo, né? A gente não consegue fazer, por exemplo, uma boa análise de dados se eu tenho um dado ruim. É como se a gente tivesse... o dado é o combustível hoje das empresas, tá? Se a gente for pesquisar aí no Google ou em algum site aí do que é Big Data, a gente vai chegar em alguns Vs, tá? Tem pessoas, empresas que falam de 3 Vs, tem empresas que falam de 5, de 7, de 10 e uma quantidade absurda aí de Vs. A gente gosta de tratar 5 casos normalmente, tá? Então, Big Data parte desses Vs, tá? De que a gente está falando? Primeiro é o volume, né? Para a gente classificar aquele tipo de trabalho como Big Data, a gente está falando de um volume grande de dados, de nada adianta a gente ter um conjunto de dados muito pequeno para trabalhar. Variedade de dados, é importante a gente estar trabalhando com uma variedade, então mundos diferentes de dados. Então, por exemplo, estou trabalhando com dado de rede social, com dado de, sei lá, de vendas, com um dado de domínio, uma variedade enorme de informação. Velocidade, porque a gente sempre precisa, cada vez mais a gente precisa ter a velocidade na resposta, né? As nossas informações crescem exponencialmente e a gente precisa fazer com que a velocidade no tempo de resposta seja sempre melhor para que o usuário, a empresa, o comercial tenha sempre a melhor experiência. A veracidade daquele dado, né? Eu preciso estar trabalhando com dados efetivamente verdadeiros, né? Reais, bons, e isso tem que gerar valor, porque senão de nada adianta, não vai fazer mais sentido, tá bom? Partindo do princípio aí que a gente está falando aí de captura de dados, estruturação de dados, a gente chega num momento que a gente tem um conjunto de dados muito grande, né? A gente tem empresas que têm um conjunto de informação enorme, mas ela não sabe o que fazer com esses dados. Então, como é que a partir dos dados a gente consegue gerar informação? Para explicar um pouquinho isso, para tentar passar uma ideia aí para vocês, eu vou voltar um pouquinho a atenção na parte de vendas, tá? Quando a gente está falando de parte de venda, se você for ver aí onde que os esforços estão concentrados, né, tanto da parte comercial quanto do marketing, eles estão concentrados em duas vertentes, né, que é o inbound e o outbound. O que a gente chama de inbound, tá? Inbound é todo o cliente que veio até a empresa. A gente não precisou correr atrás dele. Então, o esforço inbound aí por exemplo, quando os clientes são atraídos, por exemplo, aí por mídia social, por alguma ferramenta de busca. Então, quando, por exemplo, a gente faz uma otimização lá no site da Big Data Corp, para quando alguém pesquisar Big Data lá no Google e o link está lá em cima, lá no topo, isso é inbound, porque o cliente vai chegar lá, vai pesquisar alguma coisa e vai chegar na gente e ele mesmo vai procurar a gente. Então, é como a gente classifica como inbound, tá bom? O outbound, ele é o contrário. É quando a gente corre atrás do cliente, tá? Então, imagina aí que a gente tenha uma loja de esquina
que a gente não está conseguindo muito cliente e a gente começa a panfletar na rua para atrair cliente. Isso é uma atividade outbound, onde a gente está tentando capturar clientes, então a gente está correndo atrás dos clientes, tá bom? Visto em que a gente tem essas duas frentes, inbound e outbound, como é que Big Data pode ajudar as empresas, tá bom? Isso aqui até resumindo um pouco aí do que a gente já falou no início da apresentação, a gente tem sempre uma quantidade imensa de dados, né? Quando a gente está falando de Big Data, aí retomando aquele lado dos 5 Vs, a gente tem que tirar informação em cima daqueles dados, ou seja, a gente tem que fazer uma análise com aqueles dados, organizar aqueles dados, organizar e estruturar aqueles dados, e disso a gente conseguir tirar informações precisas, tá bom? Falando especificamente da gente, né, Big Data Corp, a gente tem uma infinidade aqui de tipos de informação, né? A gente colocou alguns exemplos aí em termos de estudo de tamanho de mercado, consumo médio, perfil de consumidor, além de todos os dados, vamos dizer, convencionais, né? Que se você for em birôs de informação, você vai ter como endereço, telefone, parentesco. Como a gente faz toda essa parte de captura massiva, a gente mapeia todos os dados públicos, a gente consegue agregar muito mais as informações. Então, por exemplo, eu consigo saber se uma pessoa vendeu um carro num site de anúncios, no Webmotors, no OLX, no site do Mercado Livre. Eu consigo ter dados de domínio, eu consigo, por exemplo, saber que tipo de site aquela pessoa, aquela empresa tem, se é um portal, é um site de notícia. No caso, se for um e-commerce, eu consigo saber o tanto de produtos que ele tem, valores médios, e aí uma infinidade de informação. E além disso, a gente também consegue ter diferenciais até em questão de organização de informação. Se você for, por exemplo, comprar informação com algum birô de crédito, então, por exemplo, tem o telefone. Telefone todo mundo tem. Então, onde que vem o nosso diferencial, além dessas capturas de informação que a gente faz? Sempre quando a gente vê alguma informação, a gente consegue gerar uma inferência para ela, que é o que aqui a gente chama de passagem. Então, por exemplo, a gente consegue priorizar as informações mais relevantes para aquele mundo que a gente está trabalhando. Então, se eu achei, por exemplo, um telefone de uma pessoa várias vezes em vários sites que eu capturei, eu sei que aquele telefone é muito mais importante do que um outro que eu quase nunca vi. Então, eu consigo priorizar todo o nosso book de informação, né, que a gente chama book de atributos, para entregar essa infinidade de informação. Em cima disso, a gente tem duas vertentes, tá? Ainda falando da parte de inbound e outbound, né? Falando aí da parte de segmentação, eu consigo saber melhor através de segmentações como é que eu trabalho melhor com essas informações, o que eu faço com essas informações, como é que eu posso segmentar melhor o meu mercado para chegar num número maior de clientes. Tá? Seguindo com a parte de outbound, eu vou começar a falar um pouquinho maior, mais delicado do que a parte de segmentação, então eu dividi aqui em mais alguns slides. Tá? Então, falando da parte de outbound, eu vou começar falando de funil de vendas. Então, o que é funil de vendas? Funil de vendas, na verdade, é uma metáfora, né, que as empresas usam aí para falar um pouco da jornada do cliente. Tá? E quando eu falo de jornada do cliente, eu estou falando desde o primeiro contato que o cliente teve com a empresa até efetivamente a concretização da venda, quando ele realmente deixa de ser apenas um curioso e vira um cliente nosso. Tá bom? Uma organização que a gente gosta de trabalhar aqui dentro de funil é exatamente essa que vocês estão vendo aí. Então, lá no topo você tem os visitantes. O que são os visitantes? São as pessoas que estão ali não necessariamente
sabem do que elas estão fazendo, mas elas... Então esse é o primeiro ponto. Seguido por prospect. O que é o prospect? São aquelas pessoas que têm ideia do que elas querem, elas têm ideia do nicho que elas trabalham, elas já são um pouco além de um simples visitante. Seguido por um possível comprador, ou seja, é um cara que já sabe, já tem ideia do que ele quer, ele viu que existe uma química entre a empresa e ele, que ele é realmente um possível comprador, até ele realmente virar um comprador e se tornar um cliente, tá bom? Então, qual é o grande objetivo de um funil de vendas, tá? Fazer com que o maior número de visitantes vire cliente, tá? Esse é o maior objetivo da gente. Visto que a gente já falou de inbound, de outbound, na parte de segmentação e na parte de funil, como é que a gente, pensando em Big Data, a gente começa a enxergar alguma vantagem, tá? A gente colocou aqui duas das grandes vantagens, aí, dos grandes diferenciais que a gente enxerga aí a Big Data, que é tanto a qualificação de leads quanto a segmentação de leads, que eu vou explicar nos slides da frente, tá bom? Para falar da parte de qualificação, a gente colocou aqui um exemplo da Ferrari, tá bom? Se a gente for pegar quantos visitantes tem o site da Ferrari, por exemplo, em comparação com quantas pessoas efetivamente compram uma Ferrari, esse número é muito menor, tá? Então a parte de qualificação de lead trabalha exatamente isso. Como é que eu posso qualificar aquele grupo para eu conseguir ter a maior assertividade? Então, por exemplo, eu amo Ferrari, eu posso acessar o site da Ferrari, vou gostar pra caramba, mas de nada adianta, por exemplo, a marca ter alguém para me ligar e oferecer uma Ferrari, porque eu não tenho nenhuma condição de comprar uma Ferrari. Assim como vai lá o garoto de 16 anos, acessa o site, acha maravilhoso, não adianta a gente atacar esse cara, a gente vai estar trabalhando de forma errada e, por consequência, a gente vai estar gastando dinheiro da forma errada, porque a gente vai estar atacando todo mundo. Então é daí que vem a qualificação. É a ajuda que a gente tem para conseguir qualificar melhor os dados para eu atingir com forma mais assertiva aquele grupo que eu pretendo atingir, tá bom? Falando aí a parte de segmentação de dados, qual é o grande objetivo da parte de segmentação de dados, tá? O grande objetivo é a gente cada vez encurtar mais esse funil. Se eu já conseguir reduzir as etapas do meu funil, eu vou fazer mais venda. Então eu vou conseguir atrair mais clientes e, obviamente, vou atrair mais verba para a empresa. O que eu estou falando de segmentação, tá? Vamos tomar um exemplo aí de uma loja de brinquedo, tá? Eu abri uma loja de brinquedo na esquina e o que é mais fácil? Eu sair ligando ou disparando e-mail para todo mundo possível e imaginário, e aí quem pegar o e-mail, se não quiser descarta, se não vai na minha loja, ou eu conseguir direcionar melhor, segmentar melhor o meu mercado, como por exemplo, eu vou atingir as mães ou os avós e avós dentro do bairro em que eu criei minha loja. Então isso é uma segmentação, eu estar realmente trabalhando melhor o meu mercado para atingir melhor o meu público, tá bom? São essas duas vertentes. Bom, gente, esse aqui na verdade é um pequeno resumo aí antes da gente finalizar o webinar de hoje. Então, o que é o resumo aí, a importância do Big Data, tá bom? A gente falou aqui da parte de inbound, falou da parte de outbound, falou do que é Big Data e falou da importância de Big Data para a gente conseguir qualificar melhor e criar abordagens melhores, né? Então, através do trabalho de qualificação e segmentação, né, eu consigo conhecer melhor o meu público, eu consigo encurtar melhor esse funil que a gente está trabalhando e, por consequência,
eu vou acelerar o processo de vendas, tendo mais venda e mais verba para a empresa, tá bom? Bom, era basicamente isso que eu queria passar aqui para vocês, dar uma ideia de como o Big Data aí pode ajudar, ao invés da gente estar atacando tudo, todas as frentes, a gente conseguir direcionar a nossa visão para o nosso negócio, entender, qualificar melhor os nossos dados. E agora, antes de fechar, eu queria abrir para vocês aí, se vocês têm alguma pergunta, o que vocês acharam, e aí deixo em aberto aí para vocês. O Rafael Diné está perguntando aqui em cima dos Vs se eu acho que algum se dstaca mais ou é mais importante num processo de segmentação, tá? Eu acho que eles andam de forma complementar, tá? Eu vou abrir de novo aqui. Eu não acho que existe um mais importante do que o outro, tá? Eu acho que é o conjunto que torna o trabalho bem feito. Então, por exemplo, se alguém um cliente pede uma segmentação para a gente, se a gente tem um volume muito baixinho para ele, às vezes de nada adianta ter valor naquela lista. Ou se a gente tem um valor enorme, de nada adianta a gente não ter velocidade. Olha, eu vou te entregar essa segmentação daqui a 6 meses, onde o timing já passou e as informações já mudaram, e quando ele atacar daqui a 6 meses já não tem mais valor. Então eu acho que todos os Vs eles são importantes em todas as etapas, independente do tipo de segmentação que você esteja falando, tá bom? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vamos só aguardar que a Natália está digitando aqui. Tá. A Natália fez uma pergunta bem interessante aqui. Ela tem uma empresa pequena e ela quer saber se ela pode usar o Big Data ou é só para grandes empresas. Eu vou levar em consideração... Eu vou falar até do nosso mundo, tá? Vou falar do mundo Big Data Corp, um pouco dos tipos de clientes que a gente tem, e vou até aproveitar e vou falar um pouco até de modelo comercial que a gente tem aqui dentro, tá? O Big Data se aplica a qualquer tipo de empresa, pequenas ou grandes, tá? Porque cada um tem a sua necessidade, tá? Falando em termos de modelo de negócio, antes de explicar um pouco melhor o porquê que todo tipo de empresa pode se beneficiar com Big Data, nosso modelo aqui de contrato, por exemplo, é por número de registro. Então, por exemplo, a empresa pequena que não tem dinheiro, uma startup, está começando agora, ela pode trabalhar com um conjunto de dados menores, né? Aqui a gente trabalha em cima de quantidade de registro. Então, se eu quiser um registro, eu vou pagar um registro. Se eu quiser 1000 registros, eu vou pagar 1000 registros. E por que o Big Data é importante para qualquer tipo de tamanho de empresa? A informação hoje em dia é o bem mais precioso de qualquer empresa, né? Acho que sem informação a gente não consegue andar, ela é o combustível, né? Então, a gente pode ter qualquer tipo de uso. Então, tem empresas muito pequenas que querem, por exemplo, atualizar a base cadastral que ele tem. Ele quer saber atualizar os telefones que ele tem, os endereços que ele tem, ou ele quer conhecer melhor o público dele. Então, esse uso independe do tipo de empresa, tá? Ele é super aplicável a qualquer tipo de negócio, e aqui na Big Data Corp a gente ainda tem um modelo de negócio por tipo de registro. Então, você não precisa ter um uso muito grande, uma base muito grande para se beneficiar dos dados, muito pelo contrário. Você às vezes vai ter um benefício até muito maior, você vai enxergar um mercado muito mais rápido do que uma grande empresa, muitas das vezes. O Rafael Diné perguntou aqui se existe alguma forma de realizar segmentação diretamente por uma plataforma ou teria que coletar todos os dados e gerar os modelos dentro da empresa dele.
Tá bom. A gente faz as segmentações aqui dentro, tá? O que acontece quando um cliente chega com alguma segmentação hoje, tá? Até puxando uma ponte, tem muito cliente que chega na gente e ele não tem a menor ideia disso que eu falei, que é toda a parte de segmentação, enriquecimento de dados, então ele nem sabe como é que ele vai trabalhar. A gente ajuda ele nessa parte de como segmentar, como é que a informação pode ser importante para ele, e a gente segmenta para ele. A gente não precisa entregar lá uma base para ele e ele vai ter que se virar para fazer uma análise, para fazer um MapReduce, chegar num conjunto de informação, tá? A gente vai chegar num acordo, vai conversar, vai alinhar com você qual é a necessidade da sua empresa e chegar numa segmentação, e a Big Data Corp vai entregar esse conjunto de dados para você já segmentado, para você atacar o seu público da maneira que for melhor, né? Seja por e-mail, por telefone, por carta, não importa o meio, a gente vai fazer essa segmentação para você. Não existe nenhuma passada de responsabilidade para o cliente, ele já recebe isso já bonitinho, e o modelo de cobrança, já puxando o gatilho, é exatamente o mesmo que eu falei da parte de enriquecimento de dados. Então eu posso chegar e falar, bom, não adianta eu pedir 1 milhão de clientes segmentados dessa maneira, porque minha loja não vai ter como atender. Então eu vou fazer todo mês, eu vou pedir 1000 registros em cima disso para eu conseguir trabalhar o meu dado. E aí se aplica também até às pequenas empresas, né? Que a gente tem muita empresa que trabalha assim. Como ela não tem um poder muito grande, né, para trabalhar com aquela enxurrada de informação que a gente dá, eles pedem aquilo de forma periódica, tá bom? Então é basicamente como a gente trabalha, respondendo a pergunta do Rafael. Bom, pessoal, não sei se tem alguma pergunta a mais antes da gente fechar. Eu acredito que não tem ninguém digitando. Então, eu queria primeiro aí agradecer a todo mundo. Esse conteúdo depois fica disponível aí nos nossos canais. Quem não tiver ainda se inscrito, entra lá no site, se inscreve, e vocês vão receber também todas as mensagens aí de webinar que a gente faz periodicamente, e aí vocês vão estar por dentro dos eventos que a gente está. Então, pessoal, obrigado, a gente está encerrando por aqui. Qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer aí estar falando com vocês. Então, obrigado, boa semana a todos.